Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem. Nosso devocional diário continua firme e forte porque nós falamos da palavra do Senhor e a palavra do Senhor não está presa. Se você está acompanhando a proposição de leitura do Antigo Testamento, estamos em Josué, capítulo 5 ao capítulo 8. E no Novo Testamento, chegamos a Hebreus, do capítulo de número 10. E aqui o autor vai falar mais alguma coisa sobre a questão dos sacrifícios, de Cristo ser o sacrifício perfeito no final das contas. Ele vai trazer à tona aqui mais uma vez os sacrifícios que eram feitos ali pelos sacerdotes, e ele diz no versículo 3 que esses sacrifícios fazem recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Ou seja, os animais que eram sacrificados ali não podiam remover de uma vez por todas o pecado daquelas pessoas. Por isso eles eram feitos continuamente, constantemente, recorrentemente. Mas agora diz o versículo 10 que nós temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. O versículo 14 diz que com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Que coisa maravilhosa entendemos que o sacrifício de Cristo nos salvou de uma vez por todas, nos perdoou de uma vez por todas. O sangue dele é perfeito, não era como o sangue de animais, de pombos, touros, bodes, não. Era o sangue perfeito, um homem perfeito, Deus maravilhoso que veio para nos salvar, viveu entre nós, se colocou como um de nós e nos salvou de fato. E que aliança ele fez através do seu sangue? Esta é a aliança que farei com eles, aqui lembrando. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as inscreverei. E ainda acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Isso aqui é a grande doutrina da justificação. Nós somos justificados, nos tornamos justos diante de Deus. Ele não se lembra dos nossos pecados. Quando estamos em Cristo, quando Deus olha para nós, ele vê o seu filho, ele vê o sacrifício do seu filho e ele não vai cobrar de novo. Há muitas coisas que são bitributadas em nossos dias, tantos impostos, mas não há uma bitributação em relação ao pecado, porque Jesus Cristo pagou de uma vez por todas. Então, sabendo disso, o autor agora parte para uma parte prática da sua carta. Ele vai dizer que, versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Nós podemos nos achegar ao Santo dos Santos, nós podemos nos achegar com certeza de fé, nós podemos ir, por quê? Porque Jesus Cristo abriu esse caminho. E se nós temos esse caminho aberto, o que temos que fazer? Obedecer a ele. Jesus disse que os mandamentos precisam ser obedecidos? Sim. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Por isso o autor aos Hebreus vai lembrar isso aqui para nós. Ele vai dizer no versículo 24 que nós temos que nos considerar uns aos outros e nos estimularmos ao amor e às boas obras. Uns aos outros, o amor ao próximo, nós temos que estimular, nós temos que nos considerar, nós temos que encorajar. O cristão, aquele que recebeu a Cristo, é aquele que impulsiona, é aquele que leva o evangelho adiante, mostra para as pessoas que elas têm um Deus, por isso são encorajadas. Por isso ele vai dizer, inclusive, que não podemos deixar de congregar, como é o costume de alguns, já acontecia lá naquela época. Diz o versículo 25, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja que aqui há uma ordem para congregar, uma ordem para estarmos reunidos como igreja, como o seio da casa do Senhor. E ele diz que nós temos que fazer isso quanto mais se aproxima aquele dia, quanto mais próximo da volta de Jesus. E cada dia que passa nós estamos mais próximos. É importante nós estarmos congregando. Claro, o autor não vai falar nada disso sem dar uma advertência. Ele diz no versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos dos Deus vivo. E ele vai lembrar que Deus é aquele que está olhando para nós, é aquele que
se vinga daquele que luta contra a sua igreja e contra o seu povo. Por isso entendamos que não podemos rejeitar essa palavra de salvação. Por quê? Porque ele vem. E é isso que o autor termina dizendo: ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O justo viverá da fé. Que passagem maravilhosa. Que essa fé esteja em nós. Nós saibamos que ele não tardará, o que há de vir virá, e que a nossa expectativa da sua volta seja sempre crescente, sendo que essa expectativa nos faz viver aqui e agora de maneira diferente. Que essa fé seja vivificada e que ainda temos capítulos maravilhosos pela frente para estar olhando. Não se esqueça de estar compartilhando, de estar se inscrevendo no canal, de estar comentando, perguntando o que você quiser, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.